Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Então, logo você encontre, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, se aproxime desta pessoa e mostre para ela: olha, o pastor vai ler aqui. E você que não tem uma Bíblia, procure adquirir. E se já tem e está em casa, hoje você não trouxe, na próxima vez que você vier, traga. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica lá em casa. Pode ser, pode trazer sim. Uma ou outra palavra vai estar diferente, mas o contexto vai ser o mesmo, o sentido é o mesmo. O importante é que você comece a ler a palavra de Deus. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos divulgar a palavra de Deus. Muito bem. Está escrito o seguinte: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Amém, igreja? Essa é uma passagem extremamente polêmica dentro das Escrituras Sagradas. Pregadores evitam ler esse trecho. E eu confesso que mesmo eu nunca preguei sobre isso, apesar de conhecer, de saber que aconteceu, que é verdade. Mas hoje o Espírito Santo vai falar com você a respeito desse assunto, tá certo? Então eu quero que você, que acompanhou comigo a leitura da palavra de Deus, desocupe as tuas mãos agora e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, você abra a tua boca e diga: glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda. Diga: glória, glória, glória a Deus. Isso, glorifica. Faz estas palmas e este louvor chegar até o céu. Isso, dá glória, 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 glória. Não se acanhe não. Abre a tua boca. Bate as palmas. E diga: é para o Senhor, meu Deus. Glória ao teu nome, bendito seja o teu nome. Isso, aplaude, aplaude, glorifica. Senhor Deus e Pai, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo. Recebe este louvor agora. Abre o céu sobre este lugar. Abre o céu para receber o louvor do teu povo. Senhor, nós queremos encher o teu trono com o nosso louvor. E do mesmo modo que estamos te glorificando, derrama a tua virtude, derrama o teu poder, derrama a tua graça neste lugar. Abençoe cada vida aqui presente. Abre os ouvidos para ouvir, abre os corações para receber. Remove todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, meu Deus, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, igreja. Saul foi o primeiro rei de Israel. Era o homem mais alto do país. E chamava muita atenção pelo seu porte. E ele era um simples pastor de jumentos, que acabou sendo levado por Deus ao cargo mais importante do recém-criado
país ou monarquia de Israel. É o primeiro rei de Israel. E ele, a princípio, é abençoado. Por que a princípio ele era abençoado? Por que Deus o colocou naquele cargo? Porque ele tinha prazer de fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus mandava Saul executar, ele fazia com perfeição. Mas à medida que Saul foi se tornando um homem poderoso, vencedor, vitorioso, tudo que ele fazia dava certo, ele achou que podia extrapolar até as coisas que fazia. E Saul vai começar a fazer coisas que desagradam a Deus. E essa tristeza no coração de Deus vai se acumulando até que Deus, examinando intimamente Saul, Deus percebe que aquele homem não tem condição de ocupar o cargo que está ocupando, porque Saul jamais vai se arrepender das coisas erradas que faz. Deus tem poder para restaurar qualquer pessoa. Mas quando uma pessoa não quer se arrepender, quando a pessoa não quer pedir perdão, então não há como o Espírito de Deus operar naquela vida. E Deus, examinando o coração de Saul, viu que aquele homem já tinha se tornado impenitente, que aquele homem já tinha se tornado orgulhoso demais, que aquele homem jamais admitiria o seu erro, jamais pediria perdão a Deus com sinceridade. E quando ele pedia perdão, era só de boca, porque voltava a fazer as coisas erradas que estava fazendo. Então Deus viu que ele tinha que preparar um outro rei, e paralelo ao reino de Saul, Deus manda Samuel ungir o pequeno Davi, que talvez fosse o homem mais baixinho do país. O oposto de Saul. Deus vai e escolhe Davi para ser o substituto de Saul. Porque Saul, do jeito que ele está vivendo, ele vai morrer. Ele vai levar muita desgraça para a vida dele e para a sua família. Deus sabe que não pode abandonar o povo à sorte ou à negligência de um rei que não observa a sua palavra. Então Deus, por amor ao povo que estava sendo governado por Saul, Deus já deixa preparado, já deixa de estepe o pequeno Davi, que será o segundo rei de Israel. Mas Saul ainda governa. Porém, Saul vai de mal a pior. Saul faz coisas que irritam a Deus. Saul não quer mais saber da opinião de Deus. Saul não quer mais saber da vontade de Deus. Tudo que Saul pensa é o que ele acha certo. Saul, ele acha que, sendo o rei de Israel, o que ele decide está decidido. Ele se sente infalível, prepotente, orgulhoso. Então, um dia, o povo filisteu, inimigo do povo de Israel, vem com um grande exército para guerrear contra o exército de Saul. E diz a palavra que Saul, quando viu os filisteus vindo fortemente armados contra ele, diz a palavra que Saul temeu muito, teve muito medo. E Saul, naquela hora do aperto, decidiu buscar a Deus, o socorro de Deus. Mas veja, como que alguém vai buscar a ajuda de Deus se está completamente fora da vontade de Deus? Como que alguém pode, na hora do aperto, querer que Deus dê livramento, que Deus opere, que Deus dê bênçãos, que Deus resolva problemas, se antes do grande problema aparecer, a pessoa não estava nem aí com a vontade de Deus? Era o caso de Saul. Na hora do aperto, ele se lembrou de Deus e que Deus poderia livrá-lo. Mas na hora que ele começou a buscar a Deus, Deus não lhe respondeu nada. E foi essa leitura que nós fizemos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor:
porém o Senhor não lhe respondeu. Saul dizia: Deus, eu vou ganhar esta guerra contra os filisteus. Faço um acordo de paz ou vou à guerra? Indo à guerra, eu vou vencer ou vou perder? Me responda, meu Deus, o que eu devo fazer agora nessa situação de aperto? Mas Deus não lhe respondeu nada. Saul, ele começou a pedir para Deus: Deus, o Senhor fala através de sonhos. O Senhor tem poder para falar com o homem, falar com a mulher, de noite, enquanto a pessoa dorme. Esta noite, meu Deus, me visite em sonho. Me diga, me responda, o que eu faço? Porque Saul sabia que Deus usava essa maneira para se comunicar com as pessoas. Mas nem por sonho Deus falou com Saul. Os assessores de Saul, que estavam também aflitos, esperando uma resposta, perguntaram para o rei: e aí, Deus falou em sonho? Não, Deus não falou nada. E agora, o que faremos? Vamos consultar os profetas, homens de Deus, homens que podem receber uma mensagem de Deus e nos transmitir. Mas Deus também não falou através dos profetas. Saul procurou os profetas. O que o Senhor diz? O que ele me responde? E os profetas: Deus não está mandando mensagem nenhuma para você, Saul. Eu já orei, pedi para Deus, mas Deus está mudo. Aí Saul disse: bem, nós costumamos consultar as pedras Urim e Tumim, que eram duas pedras que ficavam nos ombros do sacerdote. E aquelas pedras, em muitas ocasiões, eram usadas para responder o que Deus queria fazer. Geralmente respondia sim ou não. Aquelas pedras, elas comunicavam basicamente respostas objetivas. Uma pedra chamava a luz, a outra pedra chamava a perfeição. Nós não sabemos direito, a Bíblia não diz como que funcionavam as pedras Urim e Tumim. Parece que essas pedras mudavam de cor conforme era a resposta, ou conforme a cor da pedra que saía. Saul foi consultar Urim, a pedra Urim, mas também nem pelas pedras Deus respondeu nada. Saul está procurando uma resposta, mas Deus não lhe responde nada. Por que Deus não quer falar com Saul? Saul, ele está pensando: poxa, mas eu sou um homem poderoso, sou importante, estou numa aflição, muita gente pode morrer, e Deus não me responde. Por que Deus não me responde? Veja em Provérbios capítulo 1, versículo 27. As pessoas às vezes abusam da bondade de Deus e depois reclamam que Deus não está dando nenhuma resposta. A situação de Saul é exatamente essa que nós vamos ler em Provérbios 1, 27 em diante. E é também a situação de muita gente. Escute: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Deus está dizendo: quem nunca me ouviu, não quis me ouvir, apesar de eu ter buscado, falado, aconselhado, me desprezou. Agora que está vendo o temor, a angústia, a aflição, me procura? Não, eu não vou responder. Esse é o caso de Saul. Mas Deus está dizendo: os que me buscam, os que me temem, habitarão seguros. A esses eu responderei. Mas aos que só me procuram para resolver problema, e não vêm com nenhum arrependimento, não me buscam como Deus,
mas como um resolvedor de problemas apenas, que não querem ouvir a minha palavra, só querem a minha bênção, só querem a minha ajuda. Não, tem uma hora que eu me farto desses. Vai ter uma hora que eles vão clamar e eu não vou responder nada. Você está compreendendo isso? A verdade é que, de um modo geral, nós queremos usar Deus. Queremos o socorro de Deus, a cura que só Deus pode operar, a solução do problema impossível que só Deus tem como realizar. Nós procuramos a ajuda de Deus nas nossas aflições, nas nossas horas de aperto, e fazemos qualquer coisa naquela hora de aperto, até que Deus resolva o nosso problema. Mas depois, com a bênção de Deus, nos afastamos do Senhor, negligenciamos, já não oramos mais, já não jejuamos mais, já não lemos mais a palavra, já não vamos mais à igreja. E Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Muitas e muitas vezes a gente para outra vez e fala: Deus me socorre. Deus socorre, Deus resolve, Deus cura, Deus liberta, Deus opera. Mas tão logo tenha passado o nosso aperto, começamos a viver do jeito que a gente quer. E Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Mas chega uma hora de muita aflição, de muito perigo, e esta é para Saul a pior hora. Chega uma hora que a pessoa vai querer clamar, mas Deus não vai responder. A pessoa vai pedir e Deus não vai atender, porque Deus já olhou no coração daquela pessoa e Deus viu que aquela pessoa é interesseira. Deus viu que aquela pessoa só quer usá-lo, só o procura para receber. Esta pessoa quer usar o poder de Deus em seu próprio benefício, não está nem aí com a vontade de Deus. Meu querido, ouça esta palavra. Saul vai sofrer muito, mas por que razão você sofreria também? Por que você vai pegar a tua vida e jogar no lixo? Se hoje Deus te trouxe aqui para te dar esta palavra, você que achou até que Deus não estava te respondendo, escute, Deus está usando a minha boca para falar com você. Deus te ama muito, Deus tem cuidado da tua vida, Ele não quer que você se perca, mas desperte agora, meu amado ou minha amada. Não é você que vai se servir de Deus, mas é Deus que quer que você o sirva. Deus está te chamando para servi-lo, para ser um servo de Deus. Não para fazer Deus de teu empregado particular. Saul está numa situação difícil e Deus não vai responder mesmo. Por quê? Porque não há arrependimento sincero em Saul. E mais ainda, examinando o coração de Saul, Deus viu que não tem chance, não dá para ajudar este homem. O coração dele é mau. Ele não reconhece o erro, ele não reconhece as coisas erradas que faz, ele não se arrepende, ele não pede perdão com sinceridade, ele não muda. Pelo contrário, Saul está ficando cada vez pior. Por isso que Deus não vai responder, por isso que Deus não vai socorrê-lo agora. Veja como realmente Saul era uma pessoa que não tinha conserto. Olha o que ele vai fazer. Deus, o Senhor não quis me responder. Profetas, Deus não mandou nenhuma mensagem. Urim e Tumim também não me responderam nada. Mas eu vou fazer uma consulta por minha conta. Eu vou dar um jeito de descobrir o futuro. Samuel já morreu. Samuel já estava morto e sepultado. Saul pensou: Samuel já morreu. Está morto. Mas eu vou consultar o espírito de Samuel. Eu vou consultar a alma de Samuel. Eu vou dar um jeito de invocar o espírito do profeta Samuel.
e vou pedir uma resposta. Você vê a maldade? E veja só, era claro e evidente que isso contrariava a vontade de Deus. Mas Saul não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a sua própria vontade. Saul diz para os seus assessores: me encontre uma mulher feiticeira, para que eu vá e a consulte, que foi o que nós lemos aqui no versículo 7. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Saul não quer saber se Deus proíbe ou se Deus permite a consulta a feiticeiros, a cartomantes, a adivinhos. Mas Saul conhece a palavra de Deus. Ele sabe que na palavra de Deus isso não é permitido. Deus não permite. Vamos conferir. Saul, como rei de Israel, conhecia a palavra de Deus. Veja, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Estamos voltando no tempo. Estamos voltando na Bíblia de Saul. A Bíblia que ele conhecia, a lei que ele conhecia. Olha o que está escrito em Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Saul sabia disso, mas ele, apesar de saber que Deus tinha dado uma ordem clara e assinou embaixo: eu, o Senhor vosso Deus, estou dizendo, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, eu sou o Senhor. Mas ele não quer saber. Ele quer uma resposta. Veja aqui mesmo no capítulo 20 de Levítico, versículo 6. Deus falando de novo sobre o mesmo assunto. Saul sabia disso. Olha o que Deus diz: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Deus dizendo, não é para consultar adivinhos e encantadores. Não é. E se alguém fizer isso, eu serei contra esta pessoa. É como se Saul tivesse pensado: Deus já está contra mim mesmo, que se dane. Eu vou consultar uma feiticeira. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O problema de Saul é que ele não guardava. Ele conhecia, mas não guardava. Ele falou: me arrume uma feiticeira rápido. Eu quero consultá-la. E ele vai fazer a consulta. Lá tem, num lugarejo chamado Endor, uma feiticeira. Os criados de Saul dizem: tem uma feiticeira lá, tem uma médium, tem uma mulher que recebe espíritos. Nós podemos preparar um encontro. Saul falou: ótimo. Saul não está guardando a palavra de Deus. Ele se disfarça todo, porque ele era rei, veste outra roupa, sai de noite e vai até a casa da feiticeira. Era uma das poucas feiticeiras que ainda existiam em Israel, porque o próprio Saul tinha mandado matar todas as feiticeiras, todas as adivinhas, todos os adivinhos. Ela tinha escapado, essa estava lá. Mas o próprio Saul agora, ele vai consultar a feiticeira de noite, vestido com outra roupa. Ele vai até ali e ele diz para a feiticeira: eu quero que através de um espírito adivinhante me dê uma resposta, uma direção. Preciso saber o que fazer da minha vida. Preciso saber o futuro. E eu quero que também me faça vir dos mortos uma pessoa. A mulher diz: quem que você quer que eu faça vir de lá? E ele falou: eu quero que invoque o espírito do Samuel. Eu quero que invoque o espírito do Samuel que morreu, aquele grande profeta.
Eu preciso falar com ele. Eu quero uma sessão espírita aqui. Eu quero falar com o espírito de Samuel. A feiticeira, sem saber quem era aquele homem que fazia consulta no escuro, que fazia aquela consulta tarde da noite, com tanto sigilo, a mulher disse para o homem, que era Saul disfarçado, e se o rei Saul descobrir, ele poderá me matar. E o rei Saul disfarçado falou: não se preocupe, que eu te digo diante de Deus que nenhum mal te acontecerá. Olha só, um homem condenado prometendo para uma condenada o livramento. Por isso que Jesus disse: pode um cego guiar outro cego? Mas Saul dá a garantia lá para a feiticeira. Pode iniciar aí a invocação do espírito de Samuel, que eu te protejo, nenhum mal vai te acontecer, eu digo isso diante de Deus. Ele tem fé em Deus, mas olha só, dá uns pulinhos lá na macumba, tá vendo? Você conhece gente assim também? Tem um monte. Tem um monte. Tá com problema, mas já fui na igreja, já fiz campanha de oração, não recebi a bênção. Fui lá, pedi para o pastor orar para mim, mas aquele pastor parece que não tem muita fé não, porque não aconteceu nada. Já fui no outro pastor, também pedi oração, aquele pastor orou, não aconteceu nada. Acho que esses pastores aí estão muito sem fé. E eu com esse problema para resolver, aí aparece uma amiga e fala: olha, tem uma benzedeira, tem uma mãe de santo, tem uma vidente, tem uma macumbeira. Tem uma pessoa aí que é tiro e queda, fala presente, passado e futuro e resolve demandas, resolve problemas, vamos lá. A pessoa diz: então eu vou. Você está entendendo? A pessoa está colocando a culpa na igreja. A pessoa está colocando a culpa no pastor. Está colocando a culpa na campanha de oração que ela fez e não recebeu nada. Mas é o coração dela que não tem arrependimento. Porque aparece ali uma sugestão de procurar algo que contraria a vontade de Deus, a pessoa larga tudo e vai. A pessoa vai: eu vou lá só para ver, deixa eu ver se é mesmo. A partir do momento que você vai, você já desagradou a Deus. Só de pensar em ir, o Espírito de Deus conhece o teu coração e Deus já sabe por que Ele não pode abençoar certas pessoas. Preste atenção, meu querido e minha querida. O problema não está com Deus. O problema não está com o pastor. O problema não está na igreja, nem na campanha de oração. Examine agora o teu coração. Se você anda clamando e Deus não está respondendo, o Espírito Santo de Deus está te falando agora: se arrependa do teu pecado, e eu abrirei o céu sobre a tua vida. Clame pelo meu nome e eu te responderei. Eis-me aqui, porque eu sou o Deus daqueles que se arrependem. Eu sou o Deus daqueles que me buscam de todo o coração. Saul foi na feiticeira. Iniciou a consulta. Não sei qual era o ritual que ela usava ali, mas deve ser parecido com qualquer sessão espírita que é feita nos dias de hoje. Vela acesa, é de noite, não tinha luz elétrica, então só podia ter vela acesa mesmo. Estão ali à volta de uma mesa, não importa se a mesa é branca, preta, de madeira, de marfim, não interessa, estão em volta de uma mesa. E começa a mulher a invocar as entidades. A mulher começa a invocar os espíritos. E de repente a mulher dá um grito. Ela grita. Saul fica todo arrepiado. A mulher diz: por que você está mentindo para mim, me enganando? Pois tu mesmo és Saul. Saul fica muito impressionado, porque essa mulher é poderosa, hein? Essa mulher é poderosa. Apesar de eu estar disfarçado, ela viu que eu sou o Saul. Ele fica impressionado. Mas Saul não viu que aquela mulher já tinha incorporado o diabo. E o diabo, ele anda no meio
das criaturas humanas, frequenta a casa da pessoa, frequenta o trabalho da pessoa. O diabo anda com a pessoa o tempo todo, como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo sabe de todas as coisas, e o diabo resolve zombar de Saul. Eu vou deixar Saul muito impressionado, vou falar pela boca da feiticeira: tu mesmo és Saul, por que fizeste isso comigo? Por que me enganaste? E Saul disse: não se preocupe, me fala o que você está vendo, o que você está vendo, mulher? Acompanhe comigo aqui, versículo 13, estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 13, e o rei lhe disse: não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Vejo deuses que sobem da terra. O que o diabo quer que você acredite? Que existem outras entidades, que existem outras divindades, outros deuses. A Umbanda está cheia de deuses. Tem muitos deuses que eles dizem: esse é fulano, esse é Beltrano. Não vou nem falar o nome deles aqui, para não dar glória para eles. Mas as pessoas começam a acreditar que esses também são deuses. E o diabo, pela boca da feiticeira, diz: vejo deuses que sobem da terra. Para Saul acreditar que tem outros deuses que podem ajudar. Você está compreendendo? Para a pessoa que está com um problema e Deus não está resolvendo, tem outros deuses, tem outras soluções. Vejo deuses que sobem da terra. E Saul acredita. Mas você quer ver como realmente isso é mentira e é o diabo que está falando através dela? Você quer ver como não há deuses nenhum subindo da terra? Aqui onde está escrito deuses, circule: vejo deuses que sobem da terra. Escreve embaixo de vejo deuses, escreve Isaías 44, 6. Escreve aí embaixo, Isaías 44, 6. E vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 44, verso 6. Preste atenção. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Oh glória! Deus está dizendo: não existem outros deuses. Você acredita numa feiticeira, numa macumbeira, ou você acredita em Deus? Deus está dizendo: não existem outros deuses fora de mim, não há Deus. Continua a leitura, Isaías 44, 7. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir? Se tem alguém que pode anunciar o futuro para você, somos nós que somos servos de Deus. Somos nós que temos o Espírito de Deus. Nós sabemos o futuro, nós conhecemos o futuro. Daqui a pouco eu vou falar do futuro. Saul está querendo saber o futuro, está consultando deuses falsos, está consultando demônios, e Deus está garantindo: não, esse povo aí adorando imagens, adorando entidades, servindo criaturas, esse povo não conhece a verdade. Mas eu tenho um povo eterno, um povo que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Quer que eu te anuncie uma coisa futura já? Uma coisa futura é que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Uma coisa futura é que se você não receber Jesus como teu Salvador, você vai ser condenado. E uma coisa futura que eu te anuncio, que eu vejo, eu sei que vai acontecer, é que o Filho de Deus, o nosso Redentor, o Senhor Jesus, está voltando e já está nas nuvens dos céus. Jesus está voltando, esse é o futuro. Jesus está vindo para recolher o seu povo. Nós somos o povo que conhece o futuro. Nós somos o povo que sabe o que vai acontecer na terra. Continuando a leitura, estou em Isaías capítulo 44, versículo 8 agora. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim?
não há outra rocha que eu conheça. A nossa rocha é Jesus Cristo. Só existe um único e verdadeiro Deus. Esse é o Deus poderoso que está falando com você agora, que está te respondendo, que está falando no teu coração. Mas Saul quer ser enganado. Por quê? Porque ele foi consultar a feiticeira, sabendo que isso é proibido. Saul vai acabar sendo enganado por esses espíritos enganadores. Por quê? Porque ele está ali à disposição do engano. Vejo deuses que sobem da terra. Ah, é? Você está vendo gente subindo da terra? Como é a sua figura? Disse Saul. E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Vejo um homem ancião subindo e está envolto numa capa. Não falou que era Samuel. Vejo um homem ancião envolto numa capa que está subindo. Veja aqui o versículo 14. Entendendo Saul que era Samuel, ele que imaginou, ele que entendeu. Por quê? Porque a mente dele está disposta ao erro. Ele quer acreditar. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. O diabo deve ter dado muita risada. Olha só, o rei de Israel aí se prostrando diante de mim. Esse está na mão. Esse está acreditando em tudo que eu estou passando. Aí, usando a boca lá da feiticeira, o Espírito fala: por que me desinquietaste? Por que perturbou o meu descanso? Por que você me fez subir? Aí o Saul, tremendo, né? Saul tremendo, ele fala assim, ó: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Como é que Saul pode estar sendo enganado dessa maneira, acreditando que é com Samuel que ele conversa? Profeta Isaías capítulo 8, versículo 19. Vamos até lá. Isaías 8, 19. Está escrito assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A Bíblia está dizendo, em favor dos vivos, nós vamos consultar os mortos, perguntar para os mortos. Tem lógica isso? Não tem lógica. Saul conhecia a palavra de Deus. Ele pensa que está falando com o espírito de Samuel. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Se Deus está dizendo, entre ti não se achará quem consulte os mortos, Saul está indo contra a vontade de Deus. Como ele já está na rebeldia e no pecado, é lógico que ele vai ser enganado agora. Está acreditando realmente que é o Samuel que fala com ele. Agora é interessante você acompanhar comigo a leitura do versículo 16 até o 18. Então disse Samuel, entre aspas Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e tem se feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso.
Como é que esse espírito que baixou ali na feiticeira está falando tanta coisa com tantos detalhes? Usando expressões que foram ditas por Samuel. Coisas que Samuel falou. Como que aquele espírito que baixou ali na feiticeira, como que está falando como se fosse Samuel e dizendo coisas que realmente Samuel falou lá atrás. Será que é o Samuel mesmo? Preste atenção, amado. Do mesmo modo que você, ao nascer, Deus designa na tua vida um anjo da guarda, o diabo, desde a hora que a pessoa sai do ventre da mãe, às vezes até antes de sair do ventre, porque eu já orei para muitas pessoas que disseram: pastor, ore por mim, porque minha mãe, quando estava grávida, ela me dedicou, me consagrou lá na macumba. Eu já fui oferecida para um santo lá na macumba enquanto estava no ventre da minha mãe. O diabo quer se apropriar de cada pessoa que vem ao mundo. E esses espíritos demoníacos, esses espíritos malignos, mentirosos, Jesus disse que o diabo veio somente para matar, para roubar e destruir, e que o diabo é o pai da mentira. Quando ele mente, está fazendo aquilo que lhe é próprio. Ele adora mentir. O diabo nunca falou a verdade, disse Jesus. Não há verdade nele. Olha o que o diabo faz. A pessoa nasce, ele acompanha aquela pessoa e a sua família a vida toda. A infância toda, a adolescência, a idade adulta, depois a maturidade, depois a velhice. O diabo acompanha a vida inteira da pessoa. Sabe o dia que ela faz aniversário, o que ela conversou com outra pessoa? O diabo sabe de tudo. E ele pode dar informações a respeito da vida de qualquer um de nós aqui. O diabo pode falar qualquer coisa a respeito da tua vida. É só ele ter um médium que incorpora espíritos e ele vai falar o teu passado e vai inventar um monte de coisas sobre o seu futuro. E o diabo não é que ele pode prever o futuro, não. O diabo conhece a vontade de Deus e ele mesmo não obedece. E o diabo sabe que todo mundo que não obedece à vontade de Deus, a sua vida irá de mal a pior e o que resta é a condenação. Então o diabo falar o que vai acontecer na vida de uma pessoa é fácil, porque ele sabe que aquela pessoa está fora da vontade de Deus. É fácil prever que a vida daquela pessoa vai ficar cada vez pior. Então esse espírito que baixou ali, que está falando pela boca da feiticeira, não é Samuel. Eu vou te provar já já que não é. Mas veja só, como é que ele fala esses detalhes? Porque lá atrás, ele viu o dia, o diabo viu o dia que Samuel, ainda vivo, discutiu com Saul por causa de uma desobediência. O diabo está a par dos detalhes, porque ele tem acompanhado a história. Veja, aqui no primeiro livro de Samuel, mesmo no capítulo 15, versículo 22... o diabo estava presente quando houve essa discussão entre Samuel e Saul. Quando Samuel ainda era vivo. Olha aqui, ó. Capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Porque Saul já estava desobedecendo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião, a desobediência, é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O diabo escutou tudo isso que o profeta Samuel falava pelo Espírito de Deus. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Aqui, Saul não estava verdadeiramente arrependido, reconheceu o pecado, mas não estava arrependido. Ele só não queria ficar mal na frente do povo. Queria que Samuel fosse com ele, para ele não passar vergonha. Vai, volta comigo, vai Samuel, eu pequei sim, me perdoa, mas por favor, volte comigo. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, Saul, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou.
Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. O diabo acompanhou tudo isso. E agora o diabo usa esse episódio para falar: não, o teu reino já foi rasgado, não te falei já? Acabou, está rasgado. Você não vai mais conseguir o que está querendo. Agora veja bem, Saul está completamente fora da vontade de Deus. Sabendo que a feitiçaria é pecado, sabendo que consultar os mortos é pecado, sabendo que consultar espírito adivinhante é pecado, ele continua no pecado. O que vai acontecer com ele, que não se arrepende, que não muda de vida? Vai acontecer o pior. E o diabo sabe disso. E veja como o diabo se trai aqui, ó. Voltei para o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 19. Como se fosse Samuel falando, o espírito lá na feiticeira disse: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Agora eu quero que você grife aqui, ó. Você e os seus filhos estarão comigo. Esse comigo aí, ó. Esse comigo, eu quero que você grife: estarão comigo. Se Saul está em pecado, se Saul não se arrepende, se Saul é um homem impenitente, um homem desobediente, rebelde, vai contra a vontade de Deus, para onde ele vai, igreja? Se ele morrer, para onde ele vai? O que o espírito adivinhante falou para ele? Amanhã tu estarás comigo. Só faltou o diabo dar risadinha. Só faltou a risadinha de filme de terror. Porque eu sei que Samuel era profeta de Deus. Quem crê nisso? Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Foi o último profeta, o último dos profetas antes de Israel virar uma monarquia. Samuel era tão homem de Deus que ele vai ungir os 2 primeiros reis de Israel. Samuel orava e mesmo sem nuvem tinha trovão no céu. Samuel falava e acontecia, era profeta mesmo. Samuel morreu salvo. Samuel morreu salvo. Agora, como que esse espírito adivinhante que se passa por Samuel diz: amanhã você estará comigo? Comigo aonde? No inferno. O diabo está muito contente que está enganando esse Saul. Você vai estar comigo, você vai estar comigo. O diabo fez essa cilada e ele caiu direitinho. Não era Samuel, era Satanás. Saul vai morrer mesmo. Vai morrer e vai ser terrível a sua morte. É uma pena que a vida de Saul, que poderia ter sido tão abençoada, tenha terminado desse jeito. Mas qual era o maior pecado de Saul? A desobediência. E a desobediência, a rebeldia é comparada com o pecado da feitiçaria. A desobediência é comparada com o pecado da idolatria. A Bíblia diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. E é verdade. Saul vai terminar mal porque ele não é reto com Deus. Ele não tem uma fé perfeita só em Deus. Ele acha que pode ter fé no Senhor Deus e pode ter fé aí nas entidades. Muitas pessoas fazem isso. Pastor, eu venho para a igreja, eu gosto muito, sabe? Na minha casa eu tenho lá um santo expedito, mas aquela imagem está lá. Agora eu sei, viu, pastor, que aquilo é só imagem. Não tenho nenhum zelo por aquilo, não. É? E como é que naquela hora do aperto você ficou comendo pastilha de papel? Oração de papel? Como é que você passa na frente de uma imagem e faz o sinal da cruz? Por que você reverencia uma imagem já que você acha que ela não tem mais valor nenhum? E por que tem isso dentro da tua casa ainda?
Por isso que a tua vida não é plenamente abençoada. Porque você mantém dentro da tua casa, ou às vezes até no próprio corpo, imagens penduradas. Coisas que estão ali e que aborrecem a Deus, que Deus não se agrada. Se eu for até um centro consultar um espírito, eu estou indo contra a vontade de Deus. Eu posso estar sofrendo, posso estar no maior desespero, mas se eu, desesperado, recorrer a esse tipo de gente, eu estou indo contra Deus e Deus estará contra mim. Não tem como eu ser abençoado. Às vezes a saudade dói porque já morreu alguém querido e a pessoa quer se comunicar com quem já morreu. Vai lá no médium, vai lá no centro. E a pessoa pensa que pode fazer isso e que não tem problema nenhum. Hoje você está vendo aqui na palavra de Deus que Deus proíbe claramente se consultar os mortos. Por quê? Porque onde os mortos estão, eles não podem voltar para cá. Jesus contou que existe um abismo tremendo entre eles e nós. Quem é que se apresenta nesses lugares dizendo que é fulano que já morreu, que é fulana que já morreu? Quem é que se apresenta nesses médiuns? Um espírito enganador, um espírito mentiroso. E a pessoa acredita. Deus então o que ele fez? Está resolvido, é proibido consultar os mortos. É proibido consultar um espírito adivinhante. Por quê? Porque Deus sabe que quem vai aparecer ali é o diabo. É um espírito mentiroso, enganador. Deus sabe que esses espíritos vão ensinar as pessoas a adorar outros deuses, dando outros nomes para outros deuses inferiores. Deuses que podem resolver problemas também. Deus sabe que o diabo vai enganar as pessoas com mentiras. Que o diabo vai explorar a fraqueza, o sentimentalismo da pessoa. O marido está com saudade da mulher que morreu. Eu era apaixonado por ela. É uma coisa impressionante quando a saudade dói, não é? Morreu uma pessoa muito querida. E quem ficou vivo não consegue esquecer. Tem vontade de conversar, de rever. A saudade é grande, o amor é grande. Aí a pessoa às vezes vai num lugar desse para consultar o espírito de um morto, de uma morta. E pensa que está consultando alguém que está aqui na terra, ou que veio do reino dos mortos, vai ver está consultando o próprio Satanás. E a pessoa está lá, ouvindo um espírito mentiroso e acreditando. O diabo dá muita risada. Muito breve essas pessoas, se não se arrependerem, estarão com o diabo lá no inferno. Se não rejeitarem essas práticas, e se não se converterem a Deus, muito breve estarão com o diabo lá no inferno. E o diabo vai rir muito na cara dessas pessoas. Eu fico imaginando como o diabo está rindo do Allan Kardec. O Allan Kardec está querendo reencarnar. E o diabo fala, não dá não. Não tem como você sair daqui. E cada dia chega gente lá, no tormento. Chega gente no Hades. Encontra o Kardec. E Kardec, quando é que a gente vai reencarnar? Sinto muito, não tem reencarnação. Eu me enganei, fui enganado. Acreditei nos espíritos que baixavam ali e me davam provas de que eram pessoas que já tinham vivido no passado. E eu acreditei. Agora estamos aqui enganados e não há solução. Por isso que Deus falou, é proibido consultar os mortos. Se Kardec disser para você, pode consultar. E se Deus diz, não pode consultar, quem que você vai obedecer? Deus, lógico. Porque Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas doutrinas. Deus não ia virar num determinado tempo na história da humanidade e dizer, agora pode consultar os mortos. Pode consultar os espíritos aí. Deus não ia mudar de ideia. Deus determinou, é proibido consultar os mortos. Se alguém fizer isso, a minha face será contra esta pessoa. É proibido consultar espírito adivinhante. Se alguém fizer isso, estará indo contra a minha vontade. Eu vou desarraigar esta pessoa da terra. Se Deus diz isso, Deus, Ele mantém o que falou. Deus não mudou de ideia. Eu sei que às vezes dói a saudade. A esposa morreu. Você sabe, a minha filha Jorge, ela tem um gato. Depois de uns 7 meses, a minha filha arrumou uma gatinha para ser a namorada do gatinho dela. A gatinha era linda.
O gatinho estava apaixonado, tinha que ver que coisa mais linda os dois assim, o carinho um com o outro, um amor tão bonito. Eu ficava admirado, olha só, o Miau nunca viu uma gatinha na vida dele, como é que ele sabe que ele tem que namorar essa gatinha? Quando a gatinha estava tomando banho assim, lavando, né? Que ela fica se lambendo, ele vinha, ficava lambendo também o cangote dela, a pata, um amor tão grande. Um dia aquela gatinha pulou da janela. Que judiação. A gente já tinha se apegado tanto com a gatinha, ficamos tão tristes com a morte, o suicídio da gatinha. Mas você tinha que ver o gato. O gato, durante vários dias, ele ficava deitado assim, com o olhar parado. Deitado, com o olhar parado. Na maior fossa. Sério. Ele andava assim, quando ele andava de cabeça baixa. Emitia um som como se estivesse chorando. Miau. Sentimento do animal. Saudade. Até os animais têm saudade. E o diabo sabe que o ser humano tem muito mais saudade. Que o ser humano quer se comunicar com as pessoas que já morreram. Então o diabo lá no terreiro ou no centro, ele baixa mesmo. Oi, querido. Estou bem. Foi bom. Não se preocupe comigo, estou num lugar maravilhoso. Eu queria que você frequentasse mais aqui o centro, abrisse o teu corpo para desenvolver, para eu poder falar mais com você. E a pessoa abre o corpo lá e começa a receber demônios, pensando que está recebendo espíritos evoluídos ou espíritos de luz. Pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. Por isso que Deus falou, não pode. Amém? Não pode. Não pode. Não pode. Você está conhecendo a palavra de Deus agora. Um dia, um homem que tinha ficado viúvo, ele sentou na poltrona da sala e ficou chorando a saudade da mulher que tinha morrido. Aí, de repente, vem de lá do quarto a esposa dele, sorrindo e de braços abertos, com um vestido longo, branco, sorrindo para ele, meu querido, meu amor. Primeiro desejo dele foi se levantar e abraçar a mulher, tanta saudade que ele tinha. Mas agora ele conhecia a palavra de Deus. Ele se segurou no sofá, olhou bem para aquela mulher tão linda e gentil que sorria para ele e disse, você não me engana. Você não é a minha esposa. Eu te repreendo e te expulso daqui em nome de Jesus Cristo. E ficou um cheiro de enxofre dentro da sala. A Bíblia diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. O diabo é um artista. O diabo é um ator. Que poder de convencimento. Ele convenceu a terça parte dos anjos dos céus. O diabo está convencendo uma boa parte da humanidade. Mas ele não vai convencer você, porque você tem a palavra de Deus. O diabo não vai te enganar, porque você conhece a verdade. O diabo não vai ter poder sobre a tua vida, porque a tua vida está escondida nas mãos de Deus. Meu amado, minha amada, agora eu vou te falar uma coisa. Uma coisa muito forte. Muito forte. Existe um morto que você pode consultar. Existe um morto que você pode pedir ajuda. Existe um morto que você pode apelar para ele e clamar, e ele vai ouvir e vai responder, porque ele morreu, mas ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único morto que você pode consultar, porque ele não está morto, ele ressuscitou. E se você consultar este Jesus,
com arrependimento, com um coração sincero, Ele vai curar todas as tuas enfermidades. Ele vai resolver todos os teus problemas. Se você entregar para Ele o teu fardo pesado, Ele vai te aliviar na mesma hora. Se você entregar o teu caminho ao Senhor, Ele vai endireitar o teu caminho. Mas o mais impressionante que Ele vai fazer com você é te acompanhar todos os dias nesta vida, dia e noite. Mesmo quando você estiver dormindo, Ele estará ali tomando conta de você. E quando você tiver que atravessar o vale da sombra da morte, você não estará sozinho, porque Ele irá contigo. Você vai atravessar o vale da sombra da morte e vai entrar na vida eterna, na companhia de Jesus. João já estava velho e ouviu uma voz atrás dele. Ele se virou para ver quem falava com ele. E João viu um homem vestido de branco, com um cinto de ouro aqui no peito, e um vestido comprido até os pés, mas os seus pés eram como bronze reluzente que tinha sido colocado numa fornalha, brilhava muito, e ele estava no meio de 7 castiçais. E João olhou para aquela figura impressionante, e João diz: o seu cabelo era branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E ele tinha na mão direita, assim, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, uma espada afiada saía da sua boca, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. Eu nunca vi figura tão impressionante, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele se aproximou de mim, e colocou a sua mão direita no meu ombro, e João viu a mão direita, reconheceu aquela mão direita, mas antes que João dissesse qualquer coisa, aquele que tinha colocado a mão sobre o ombro dele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus, Ele garante a salvação. Mas deixa eu dizer uma coisa: Ele salva o macumbeiro, Ele salva o feiticeiro, pode salvar o pai de santo, a mãe de santo, o filho de santo, a filha de santo. Ele pode salvar o adivinho, Ele pode salvar a benzedeira, Ele pode salvar o assassino, Ele pode salvar o ladrão, Ele pode salvar o estuprador, Ele pode salvar o jogador, Ele pode salvar a prostituta, Ele pode salvar o pecador, Ele pode salvar a dona de casa, Ele pode salvar o homem, pode salvar a mulher, pode salvar qualquer pessoa, desde que esta pessoa com coração sincero e arrependimento lhe peça perdão por todas as coisas erradas que fez e mude verdadeiramente de vida. Porque se essas pessoas continuarem fazendo o que sempre fizeram, não poderão ser salvas, ainda que acreditem em Deus, ainda que acreditem em Jesus. Saul acreditava em Deus, mas pereceu, porque tinha uma fé dividida. Acreditava em Deus, mas ia lá consultar a feiticeira. Se a pessoa tem uma fé dividida, esta pessoa não está agradando a Deus, ela não vai entrar no céu. Eu quero encerrar a mensagem lendo para você Apocalipse, capítulo 22, é o último livro da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia, é uma advertência. Apocalipse 22, versículo 11, eu quero ler porque esse versículo 11 fala de Saul um pouco e fala das pessoas que não se arrependem. Acharam? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo como Saul, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Eu não te falei que ia te falar o futuro? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Qualquer pessoa que tiver sede, qualquer pessoa que tiver fome, qualquer pessoa que estiver cansada, qualquer pessoa que quer a salvação, vem e a toma de graça. E o convite é muito grande. O Espírito e a esposa dizem: vem. Eu nem fiz o apelo, o rapaz já veio. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Mas olha só, e o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito de Deus e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, olha como ele abriu o leque. Pode ser macumbeiro ou macumbeira, pode ser pecador, pecadora, pode ser quem for, quem quiser. Quem quiser. É para quem quiser, é o único requisito, é para quem quiser, e quem quiser tome de graça da água da vida. Que beleza, hoje a pescaria vai ser boa. Nem falei nada, ela veio também. Você sabe o que está acontecendo? É o Espírito Santo de Deus tocando no coração e dizendo: vem. Então você que quer a salvação, quer o perdão, quer a vida eterna, quer outra vida, quer mudar de vida, você que quer receber Jesus como teu único Salvador, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha do jeito que você está, mas venha rápido, venha correndo. Isso, venha. Porque o Espírito de Deus está dizendo: vem. A igreja está dizendo: vem. Vai, igreja, diga: vem, vem. Isso, vem. A igreja está dizendo: vem. E quem quiser, venha. Quem quiser, venha. A salvação é para quem quer. Venha. Graças a Deus por cada pessoa que está chegando. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo está me mandando chamar também pessoas que, como Saul conhecia a palavra de Deus. Saul conhecia a vontade de Deus. Mas Saul não fazia a vontade de Deus. Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Saul chamava Deus de Senhor, mas Deus não era Senhor de Saul coisa nenhuma. Saul é que queria ser o Senhor de Deus. Saul que queria mandar na vontade de Deus. O Espírito está mandando eu falar com você, que conhece a palavra de Deus e que acabou se desviando, acabou se afastando. O Espírito Santo está falando com você para você se arrepender de verdade. Você que está desviado, desviada, se consertar de verdade e agora. Porque se você continuar desse jeito, não haverá salvação para você. E o Espírito Santo está falando também com pessoas que estão aqui na igreja.
que apesar de conhecer a vontade de Deus, ultimamente não estão sendo perfeitas para fazer a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, você que está desviado ou desviada, afastado e afastada, você que está fraco na fé, não pense que aí no teu lugar, na tua poltrona, você pode se consertar com Deus. Se você ficar aí no seu lugar e não quiser vir aqui na frente, você estará sendo orgulhoso como Saul. Mas Jesus disse: os que se humilham serão exaltados. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. O pecado de Saul foi a desobediência e o orgulho. Não caia nesse pecado. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele te exaltará. Espera no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deus é o teu único socorro. Tudo que você precisa está aqui, oh glória. Tudo que você precisa está aqui. Não é procurando em outra igreja, não é procurando outro pastor, não é procurando em outro lugar, ou em outro padroeiro, não. Tudo que você precisa está aqui, inclusive o perdão, inclusive a salvação. Vem aqui na frente, se o Espírito Santo está falando dentro de você, dizendo: vem, vem. Se o Espírito Santo está te chamando, não endureça o teu coração. Não faça como Saul, venha. Se você está com a tua fé dividida, acabou. Hoje a tua fé vai ser única e verdadeira em Deus. Vem aqui para frente. Se você tiver na tua casa santinhos, santinhas, imagens, você vai dar fim em tudo isso. Não é dar de presente para outra pessoa, porque aquilo que não presta para você, não presta para outras pessoas. Deus manda você se desfazer dessas coisas, dar fim nessas coisas. Não é dar de presente para outra pessoa. Não tenha temor nenhum das imagens. Não tenha temor nenhum de nada. Tema somente a Deus. Não tema mais ninguém. Uma limpeza completa na tua casa. Se tem alguém aqui na igreja, no auditório, lá atrás ainda, no auditório, se você tem algum ídolo, alguma imagem na tua casa, sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus, porque eu também vou orar por você. Vem para cá. Se você tem qualquer imagem na tua casa, vem aqui para frente também agora, em nome de Jesus. Imagem no corpo, imagem no pescoço, imagem no pulso, imagem dentro de casa, imagem no trabalho. Sai do teu lugar e vem aqui para frente agora, em nome de Jesus, que eu também vou orar por você. Você não pode continuar com a tua fé dividida desse jeito. A tua fé tem que ser única, verdadeira, pura, perfeita em Deus. Muito bem. Isso, vem rápido. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Porque essas pessoas estão renunciando. Isso, venha para cá. Ajoelhe comigo aqui na frente. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Que maravilha. Você sentiu que a hora que você falou meu Deus e meu Pai, você sentiu que agora você pode chamá-lo de meu Deus e meu Pai? Você viu que coisa gloriosa? Então faça isso outra vez. Ore, meu Deus e meu Pai. Meu Pai querido, meu Deus amado, me perdoe, Senhor, por todas as vezes que fiz coisas erradas, que agi mal, que dividi a minha fé. Me perdoe, meu Deus, por todas as vezes que contrariei a tua vontade. Muitas vezes eu fiz isso por ignorância, por não saber, mas agora eu sei, e estou aqui de joelhos te pedindo perdão. Perdoa, meu Pai, todos os meus pecados e a minha desobediência, porque eu quero neste momento me banhar no sangue do Cordeiro, lavar as minhas vestiduras
com o sangue de Jesus, para que eu tenha direito de entrar na cidade santa, pelas portas, e ali dentro, comer o fruto da árvore da vida. Meu Pai amado, eu não quero ficar de fora. E para entrar, eu sei que preciso que o teu Filho Jesus me abra a porta. E eu sei que Ele mesmo é a porta. E Ele garantiu que quem entrar por Ele, salvar-se-á. Meu Pai amado, neste momento, diante do teu altar, diante do teu trono, diante do céu e diante da terra, eu declaro que recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu Pai querido, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.